Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Você que já é inscrito no canal, conhece nosso trabalho, dá um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. Se você ainda não for inscrito, está chegando agora, precisa ter mais segurança para emprestar sua confiança ao canal, assiste o vídeo e, se gostar, no final, nos prestigie com o seu like. Eu vim aqui fazer um vídeo para dar um pouco de suavidade ao atual momento que nós estamos experimentando, tá? E o nome desse vídeo é Cordelândia. Por que Cordelândia? Porque é uma referência à literatura de cordel, uma literatura que é uma das principais características do Nordeste brasileiro. E sim, eu vim falar aqui até para atenuar um pouco dos nossos problemas frente a essa pandemia horrorosa que estamos experimentando e enfrentando, eu vim falar sobre o Nordeste. Este vídeo é um agradecimento aos inscritos nordestinos desse canal, tá? Eu sou muito agradecido pelas manifestações de carinho, pelas críticas construtivas e pela participação assertiva de todos vocês nordestinos. Eu que tenho descendência nordestina. Eu tenho descendências das mais variadas, né? Português, italiano, libanês, mineiro, gaúcho, indígena e nordestino, tá? E claro, eu tenho muito orgulho de ser neto de um fundador da aeronáutica, né? O meu avô Vivaldo foi fundador da aeronáutica, ele participou da Segunda Guerra Mundial, na Sentapua, na Batalha de Monte Castelo na Itália. Então ele é motivo de muito orgulho para mim. E meu avô, falecido, né, avô, era potiguar, era de uma cidadezinha chamada Acari, no extremo sul do Rio Grande do Norte, quase divisa com a Paraíba. E é em homenagem a ele principalmente, mas a todos os nordestinos que são inscritos nesse canal, que eu começo esse vídeo. E primeira coisa que a gente tem que entender, o Nordeste não é só um espaço que foi por muito tempo esquecido pelos governos, né? Um espaço onde apenas a caricatura era evidenciada. Não, o Nordeste sempre foi muito mais do que isso. O Nordeste não é essa região que agora se desenvolveu após os governos do PT, né? Que está experimentando um crescimento econômico invejável, entrou num processo de desenvolvimento econômico muito forte a partir do governo Lula, e de lá para cá os governos estaduais também corresponderam à altura, entre erros e acertos. Foram boas administrações, em sua maioria, nos estados do Nordeste, mas não se reduz só a isso. Há todo um capital histórico que envolve o Nordeste. E eu, na qualidade de historiador, preciso apresentar isso. É claro que esse vídeo não vai ser falando sobre a história do Nordeste. Se fosse para falar sobre a história do Nordeste no sentido geral, integral, eu tinha que fazer uns 5.000 vídeos de 1 hora cada um. Isso para fazer o resumo da história do Nordeste. Não, esse vídeo não é um vídeo historiográfico, tá? Não é uma fonte histórica audiovisual, longe disso. Na verdade, eu vou apenas mostrar para vocês, citando alguns pontos importantes aqui, o quão importante é o Nordeste. E ele não é só uma caricatura, ele não é só o espaço fértil para o desenvolvimento da arte. De fato é, mas não é só isso. O Nordeste é muito mais do que isso, né? Existe uma contribuição enorme do Nordeste para a cultura brasileira, tá? Eu falei da literatura de cordel. A literatura de cordel ela tem origem europeia, mais especificamente da Idade Média, tá? E claro, essa literatura, né, foi para Portugal e, chegando ao Nordeste brasileiro, ainda na época do Brasil colônia, ela foi adaptada às peculiaridades do Nordeste naquele momento. Então, o nordestino ele cria a literatura de cordel baseado numa literatura medieval da Europa e faz uma adaptação aos aspectos e características próprios do Nordeste, tá? E é uma literatura importante por quê? Porque ela não envolve, na sua maioria, pessoas de alto nível de instrução, grandes intelectuais, né? Pessoas que têm um capital cultural elevado no que concerne a conhecimento. Não.
envolve pessoas, em sua maioria, simples, mas que têm uma inteligência absurda. Pessoas que são capazes, mesmo na sua humildade no que concerne ao conhecimento da gramática, com isso tem a capacidade de transformar aquela realidade nordestina em algo lúdico e facilmente absorvido por quem lê. Então a literatura de cordel tem um papel na cultura nordestina demasiadamente importante. Então, é importante estar colocando isso. Sem falar no potencial turístico do Nordeste, né? Você pode ver, das 10 cidades mais visitadas do Brasil, hoje, 6 são nordestinas. Com exceção, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília e São Paulo. Brasília e São Paulo, por motivos óbvios, uma é a capital política, outra é a capital econômica do país. Florianópolis é um grande centro turístico do Sul, isso é verdade. E o Rio de Janeiro, que é a capital turística e também capital cultural do Brasil, no que concerne a chamada cultura do mainstream, né? Tem a maior emissora de televisão do país, a Academia Brasileira de Letras, Biblioteca Nacional, né? Todo o quantitativo de obras que veio de Portugal se instalou no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tem uma explicação histórica. Mas vejam, o Nordeste, dentro da sua simplicidade, de ter sido execrado, segregado por governos, até altos tempos da República, apesar de toda a segregação, do pouco caso com o Nordeste, exceto em situações pontuais, a criação da Sudene por Juscelino Kubitschek, né? Um protagonismo maior dado por Getúlio Vargas a alguns governantes do Nordeste, algumas obras maquiadas da época da ditadura militar, né? Apesar de algumas situações pontuais, no geral o Nordeste foi esquecido por praticamente 500 anos no nosso país. Embora tenha tido um papel importante na história econômica, porque o Brasil viveu 4 ciclos monoculturais. O ciclo do pau-brasil, que foi espalhado, o ciclo do açúcar, que se concentrou no Nordeste, o ciclo da mineração, que contribuiu para o deslocamento da capital de Salvador para o Rio de Janeiro por causa das minas, onde estão hoje as Minas Gerais, e o ciclo do café, que também se concentrou ali no Sudeste primeiro, entre Rio e São Paulo, depois foi para o Paraná, e até hoje é o nosso maior produto, né? O produto com maior capital de exportação. Mas o açúcar, ele que foi o sustentáculo da nossa economia entre os séculos XVI e XVIII e viveu seu apogeu no século XVII, o açúcar teve a sua base de produção no Nordeste. A invasão holandesa em Pernambuco ocorreu por causa do comércio de açúcar. E nós tínhamos praticamente a segunda maior concentração de produção de açúcar do mundo naquela época, naquela conjuntura do século XVII, só perdendo para as Antilhas holandesas, ali na América Central. E nós poderíamos ter até um novo Brasil ali. Nós tivemos várias revoluções, como a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, uma série de outros acontecimentos que ocorreram naquele solo. Mas é importante a gente entender também que os nordestinos não foram só importantes para a sua região. Eles foram importantes também para outras regiões, em especial a minha e da maioria dos inscritos desse canal, que são do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. O Nordeste foi importante para a construção do Sudeste. Se nós temos os 3 estados mais ricos do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais na ordem, esses 3 estados foram construídos por nordestinos, principalmente o eixo Rio-São Paulo. São Paulo nem se fala. Foi construída por nordestinos. O Rio de Janeiro também. Cada um numa conjuntura histórica diferente. O Rio de Janeiro até mais ou menos meados da década de 70. São Paulo já começa na primeira metade do século XX e se intensifica da década de 60 para cá. E os nordestinos, eles não foram só referência, colocando tijolo por tijolo, dos espigões, né, dos arranha-céus que nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eles não só trabalharam na construção civil, eles contribuíram com a cultura. Vejam no caso do Rio de Janeiro, 2 grandes expressões culturais autenticamente cariocas tiveram participação direta de nordestinos, na verdade de baianos.
o samba do Rio de Janeiro, que foi criado no Rio de Janeiro e é uma instituição genuinamente carioca, ele foi criado e fundado por tias baianas. E a bossa nova, embora tenha sido criada no Rio de Janeiro, é uma música, é um estilo autenticamente carioca, ela foi criada por um músico baiano, o João Gilberto. Então vejam que mesmo surgindo no Rio de Janeiro, essas expressões culturais, tanto o samba quanto a bossa nova, tiveram influência diretamente nordestina. Vejam, a instituição samba e a instituição bossa nova são autenticamente cariocas, porque surgiram aqui, no Rio de Janeiro. Mas os criadores intelectuais dessas instituições foram nordestinos, foram baianos, certo? E também na cultura de São Paulo, de Minas, né? No Sul também temos nordestinos, os nordestinos que sempre contribuíram, e não foi só pela construção civil não, foi pela música, pelas artes, pela cultura em geral. Grandes empresários, tá? Nordestinos, que ajudaram a crescer a cultura do nosso país. O primeiro grupo de comunicação de grande porte do país foi criado por um paraibano, Assis Chateaubriand. A primeira TV do nosso país, apesar de ter sede em São Paulo, a TV Tupi, foi criada por um paraibano. Então vejam, a maior expressão da cultura que nós tivemos, chamada cultura popular, entre as décadas de 50 e 80 no país, o Chacrinha, era um artista também de Pernambuco. Embora tenha feito base no Rio de Janeiro, tenha feito a sua história aqui, ele vem também de lá. Fora as referências que nós temos, várias, né? Se eu vou citar só aqui, estado por estado, tá? Para a gente poder fechar o vídeo. O Maranhão dos Lençóis maranhenses, né? Da arquitetura francesa na cidade de São Luís, do Bumba Meu Boi, o Maranhão de Ferreira Goulart, de Alcione, de Joãozinho 30, a maior expressão do carnaval carioca. Mas vejam, era maranhense. Zé Cabaleiro, não é isso? O músico João do Vale, que é muito conhecido lá no Maranhão, que eu tenho a honra de conhecer a sua obra. E o Piauí. Muita gente brinca dizendo que o Piauí ninguém conhece, que é o Acre do Nordeste. Gente, pelo amor de Deus, o maior youtuber que nós temos hoje no Brasil, em termos de mainstream, é piauiense, o Whindersson Nunes, né? Nós temos, né, o jornalista e escritor Carlos Castelo Branco, tá? O humorista João Cláudio Moreno, tá? A judoca Sara Menezes. Então, nós temos grandes expressões do Piauí, né? E mais ainda, no aspecto cultural, né? A nossa arqueologia, né? O sítio da Serra da Capivara, que é o principal sítio arqueológico da América do Sul. Está lá no Piauí. O Ceará é chovendo molhado, né? Porque o que nós conhecemos de cearenses que fizeram sucesso no eixo Rio-São Paulo não está no gibi. Mas vamos lá, né? Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, Tiririca, né? Nós temos também nas artes figuras como a atriz Denise Dumont, né? Florinda Bolcan. Nós temos na literatura, né? Por que não, José de Alencar. Lembra do Zé Wilker, né? Ator e cinéfilo, grande especialista em cinema, também, embora tenha feito carreira no Rio de Janeiro, é do Ceará, de Juazeiro do Norte. Nós tivemos figuras da política, como Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura civil-militar. Nós temos também o Ciro Gomes, né, que talvez seja o político hoje de maior expressividade com capital eleitoral no Nordeste, porque o Lula, embora nordestino, o seu capital político eleitoral é São Paulo. Mas vejam, né, figuras do mainstream político que são do Ceará, e o Ceará, que tem a quinta capital mais importante do país, Fortaleza, né, que é a capital do humor, e é um dos grandes centros culturais do país, né? O Ceará, que tem a melhor educação do país, concentrada no município de Sobral, que tem a maior expressividade religiosa no que concerne a aspectos puramente populares, como Juazeiro do Norte, através da figura do Padre Cícero, que foi político também, ok?
E o Rio Grande do Norte, a terra do meu avô? O Rio Grande do Norte, da modelo Fernanda Tavares, do cantor Giliar, que muita gente acha que é paulista, mas era potiguar. O Oscar Schmidt, né, lenda do basquete, o irmão dele, o Tadeu Schmidt, que apresenta o Fantástico. Né? O diretor de cinema, Moacir Góes. A cantora Roberta Sá. O ex-presidente Café Filho. O Rio Grande do Norte, que tem uma das cidades mais sustentáveis do país, que é Natal, uma cidade linda. Eu tenho até parentes lá, preciso fazer uma visitinha. A Paraíba, né, do poeta Augusto dos Anjos, dos primos Ramalho, o Zé e a Elba, né? O Zé Ramalho e Elba Ramalho dispensam comentários, né? Do maior magnata da comunicação da história do nosso país, Assis Chateaubriand. Não foi nem Silvio Santos nem Roberto Marinho. Assis Chateaubriand, que foi pioneiro no investimento das telecomunicações no nosso país. Tá? Nós temos expressões da cultura como Chico César. Ok? Nós temos também, muita gente não sabe, né? Roberta Miranda, apesar de ser cantora sertaneja, lembrar muito caipira aqui do Sudeste, do Centro-Oeste brasileiro, ela é paraibana, certo? Nós temos também aqui, na parte política, né, figuras como o João Pessoa, que era candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas e foi assassinado. O seu tio Epitácio Pessoa, que foi presidente da República. Né? Nós temos o intelectual Celso Furtado, que foi um dos maiores economistas do nosso país. E eu vou gerar agora um imbróglio, né? Um conflito, porque eu estou falando de Ariano Suassuna, que nasceu na Paraíba, mas é considerado um literato pernambucano porque fez carreira em Pernambuco. E aí, falando de, antes da Paraíba, para encerrar, né? Da cultura de Campina Grande, do São João, né? Da festa junina, e João Pessoa, que é uma grande cidade também, da capital da Paraíba. Sem falar que a Paraíba também é um grande exemplar para a cultura do nosso país. Mas chegando a Pernambuco, eu falei do Ariano Suassuna por quê? Porque ele é considerado um literato pernambucano, apesar de ter nascido na Paraíba. Né? E Pernambuco, além de ser, né, a locomotiva do Nordeste, né, o estado que experimentou o maior nível de crescimento econômico nas últimas 2 décadas na região Nordeste, que tem uma capital extremamente desenvolvida como Recife, apesar de ter uma desigualdade também enorme, uma concentração de renda, que eu acho que é a maior da região também. E, claro, tentam maquiar, muita coisa tem que ser feita, mas Pernambuco experimentou um desenvolvimento econômico incomparável a qualquer estado do país. Né? O Porto de Suape, a própria cidade de Recife, que teve um crescimento vertical absurdo. E, claro, as referências de Pernambuco, o Ariano Suassuna, apesar de nascer na Paraíba, e fez carreira em Pernambuco, né, se construiu como um grande representante da literatura em Pernambuco. O presidente Lula, que nasceu em Pernambuco, apesar de ter feito carreira política em São Paulo, é um motivo de orgulho para os pernambucanos. O Chacrinha, né, Abelardo Barbosa, que foi um dos maiores comunicadores, se não o maior comunicador do nosso país, né, não tinha a grife do Silvio Santos, mas tinha um capital inventivo talvez maior do que o do Silvio. Quem é mais antigo tem mais de 35 anos, eu tenho 40, lembra muito bem do Chacrinha. Alceu Valença, né? Nós temos o Lenine, que é um artista que eu gosto muito, a atriz Arlete Salles, o Chico Science, da Nação Zumbi, né? Na história nós temos o Frei Caneca, um grande revolucionário. Nós temos intelectuais como João Cabral de Melo Neto, Gilberto Freire, Paulo Freire, que é um dos grandes referenciais da educação ao lado do mineiro Darcy Ribeiro e do baiano Anísio Teixeira, que eu vou citar daqui a pouco. Ok? O Luiz Gonzaga, né, o maior cancioneiro da história do nosso país, certo? Virgulino Lampião, que também era um líder revolucionário popular, ok? O jogador Juninho Pernambucano, que é um dos maiores referenciais do futebol na França, certo? E vários outros nomes. Nós temos aqui Guel Arraes,
que é um cineasta, e vários outros. O Pernambuco é um estado que é farto. Eu coloquei no meu roteiro aqui, é muito nome que eu tive que botar pequenininho, tem nome até que eu não consigo nem ver. Mas eu sei que é muita gente e é um estado que, junto com Ceará e Bahia, forma um triângulo de maior poder econômico da região. Alagoas tem uma importância política enorme. Se a gente pegar a história política de Alagoas, você pega Renan Calheiros, Fernando Collor, Heloísa Helena, mas pega na história inicial do nosso país. Os dois primeiros presidentes eram alagoanos, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né, que foi o primeiro presidente que teve um certo apelo popular na nossa história, certo? Nós temos também em Alagoas, né, alguém que é muito conhecido no mundo inteiro, a jogadora Marta. Nós temos o Djavan, né, Djavan, que é um referencial da MPB. Nós temos o escritor Graciliano Ramos. Nós temos o grande jurista conhecido do meio do direito, Pontes de Miranda. Nós temos o cineasta Cacá Diegues, que eu achava que era carioca, mas é alagoano, embora tenha feito carreira no Rio de Janeiro e fale que nem carioca. Outro que fala que nem carioca, mas eu sabia que era alagoano, é o ex-jogador e técnico Zagallo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Ok? E é aquele negócio, né, gente? Alagoas é um lugar que tem uma história política muito forte, é um estado que tem gravíssimos problemas sociais, justamente porque muitos desses políticos usam o estado como curral eleitoral, mas o referencial cultural de Alagoas é maravilhoso. E é um estado que tem uma contribuição para a história política do país fantástica, né, pelo tamanho que ele possui. Né? O próprio Collor, como eu citei aqui, que sofreu impeachment, que é carioca de nascimento, mas fez a carreira política em Alagoas, né, é um exemplar disso. Como que um estado pequeno, com pouca representatividade econômica, como de fato como que ele consegue ter uma representatividade política enorme. Então os alagoanos sabem fazer política, para o bem ou para o mal, mas sabem. Né? E o estado do Sergipe, o estado de Tobias Barreto, Maguila, né? Da atriz Maria Alves, certo? Também do craque Diego Costa, que joga pela seleção da Espanha porque foi naturalizado. O Sergipe, que tem uma capital que para mim é uma das mais bonitas do Brasil, que é Aracaju, né? Sergipe, que tem muitos inscritos aqui, que é um estado que tem indicadores socioeconômicos para a realidade do Nordeste não tão ruins, apesar de embora tenha sido um estado pequeno, né? Mas é aquele negócio, é um estado que muitos acham que é uma linha auxiliar da Bahia, mas não, tem autenticidade, tem amor próprio, tem as suas peculiaridades. Então é um estado que também merece ser aplaudido, porque é um estado que, mesmo esquecido pelo governo federal, ele consegue se autossustentar. Né? Ele consegue, através de uma economia ainda muito pequena para a realidade até mesmo do Nordeste, ele consegue existir. É um estado que consegue existir. E a Bahia, para fechar o nosso vídeo, né? A Bahia também dispensa comentários. Né? O baiano ele não nasce, ele estreia, né? Muitos brincam, né, que fazendo uma analogia com o Sudeste, traçando uma linha, né, dizem que o cearense é o mineiro do Nordeste, o pernambucano é o paulista do Nordeste e o baiano é o carioca do Nordeste. Porque ele tem esse lado da informalidade, né, do carnaval, que é um carnaval diferente. Quando me perguntam qual é o melhor carnaval, do Rio ou de Salvador, são incomparáveis. Você tem que comparar o carnaval do Rio com São Paulo, que é um modus operandi parecido, é um estilo praticamente igual, de escola de samba. O carnaval da Bahia não, é um carnaval diferente. É um carnaval com uma outra roupagem, com outros valores, outras características. E a Bahia realmente, ela é um centro cultural muito importante. E histórico também, porque o Brasil começou lá. O Brasil começou lá. E eu costumo dizer que a Bahia pode ser dividida em três, né? Porque para mim existem três Bahias. A Bahia autenticamente nordestina, que é a Bahia de Juazeiro, que faz divisa com Petrolina, que é aquela Bahia interiorana, para dentro do sertão, depois do Agreste, lá para o sertão, indo até quase no centro-oeste, na divisa com Goiás. É aquela Bahia autenticamente nordestina, certo? Cujas características culturais são muito próximas do Piauí, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, certo? Eu costumo dizer que quem nasce em Juazeiro tem uma cultura mais parecida com quem mora no interior do Ceará, em Campina Grande, na Paraíba, ou no interior de Pernambuco, do que com a cultura de Salvador.
O juazeirense ele é muito mais parecido com o paraibano, o pernambucano, o cearense ou o piauiense do interior do que com o soteropolitano, que é na Bahia. Por quê? Porque é uma cultura à parte, que é a cultura soteropolitana, que é a região metropolitana de Salvador. Não só Salvador, mas as cidades que estão em sua volta. Já é uma outra cultura, onde a presença cultural africana é muito forte. Os valores da cultura africana, né? As influências europeias também são muito fortes. Né? Eu posso dizer que a cultura soteropolitana é aquela que mais fidedignamente representa o Brasil colonial. E é uma cultura já diferente do interior da Bahia. Tanto que os soteropolitanos nem são considerados nordestinos, embora sejam politicamente em território, mas culturalmente é uma cultura à parte, com características próprias. E ainda tem uma outra Bahia que eu considero a Bahia dos romances, a Bahia literata, que é a Bahia de Jorge Amado. Né? Do Agreste para cá, é a Bahia ali mais do centro para o sul da Bahia. É a Bahia de Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, que é a Bahia dos romances de Jorge Amado. É a Bahia do cacau, que é uma outra Bahia. Poderia se pegar a Bahia e dividir em três. A Bahia nordestina de fato, com a cultura cabra da peste do Nordeste ali, para o interior. A Bahia de Jorge Amado, que é essa Bahia de Ilhéus, Porto Seguro e Itabuna. Essa Bahia do cacau, a Bahia dos coronéis, ricos pelo cacau, das grandes elites políticas baianas, e a Bahia soteropolitana, afro-europeia, né? A Bahia, que é como se fosse uma representação de Portugal e da África ao mesmo tempo, no mesmo espaço, que é a Bahia colorida, a Bahia do mainstream cultural, a Bahia de Salvador e adjacências. Então eu acho que a Bahia é esse pavilhão cultural, essa multiplicidade. E eu não queria falar, né? Bahia, na cultura, você pode falar de Ivete Sangalo, de Raul Seixas, de Camisa de Vênus, né? De Novos Baianos, Moraes Moreira, recentemente falecido, infelizmente. Bahia, você pode falar de Jorge Amado na literatura, você pode falar do dramaturgo Dias Gomes, né? Você pode falar do rock baiano, você pode falar das manifestações de origem africana, autenticamente representadas por figuras como Carlinhos Brown, pela Timbalada, pelo Olodum. Né? A Bahia do mercado do carnaval, a Bahia do cacau, dos coronéis, que influenciaram de maneira decisiva a política daquele estado. Bahia, onde não se nasce, se estreia. Pois bem, a Bahia onde tudo começou. E que, na minha opinião, divide, no que concerne à cultura, o título de capital cultural do Brasil ao lado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Na minha avaliação como historiador, porque cada um desses três estados, né, a Bahia, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, tiveram papéis preponderantes na história do nosso país. Não que nos outros estados não se tenha história, mas eu digo que os pontos centrais, cirúrgicos da história do nosso país aconteceram nesses três estados e a Bahia é um deles. Então é isso, gente. Eu encerro esse vídeo longo, peço desculpas, mas eu tive que fazer, né, uma homenagem de 9 estados, fazer uma introdução sobre a importância histórica, política e econômica da região. Então esse vídeo, por mais que tenha sido longo, se você chegou até aqui, meu muito obrigado, você nordestino, primeiro por existir, por ter dado uma contribuição importante para a história do nosso país, e meu muito obrigado por estar aqui com seu senso crítico apurado, prestigiando o nosso canal. Um grande abraço e saudações nordestinas para todos. Um abraço.